A paz de Cristo, eu sei que gostaria de, né, desejar a você agora aqui, pelo menos são 11h35 da manhã, tá? Você vai ver de tarde, vai ver de noite, então que considere-se um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Mas o meu objetivo aqui, ó, é falar desse camarada aqui, ó. Você vai ver, eu comprei na CPAD, paguei 70% de desconto. Esse livro aqui, ó, tava custando R$21,95. Esse saiu acho que R$8, 7 e pouco. Então foi de graça, cara, pela quantidade de coisa que tem aqui. Um livro muito interessante. Então a minha ideia aqui, gente, é fazer um comentário desse livro. Eu vi que o pessoal tem comentário, tem um pessoal falando aí, eu não vou citar nomes, falando do livro. Desde já, gente, um livro muito top, muito bom mesmo, história de a nível de se equiparar ali uma experiência que ele teve no estilo Jeremias mesmo, sabe? Você não vai restar dúvidas mesmo nessa questão dele, né? E o que eu queria trazer esse livro, né? O nome do livro né, vocês já viram, é O Apóstolo dos Pés Sangrentos, né? A história do homem que se parecia com Jesus, né? Era um menino que vai começar aqui a história dele, né? Eu queria fazer esse comentário acerca dele do livro, tá bom? Eu vou estar falando aqui do índice, tá? Bem rapidinho. Ele fala aqui, tem a introdução, a influência do lar, a luta com Cristo, atormenta os cristãos, Sadhu Sundar Singh, sua primeira viagem, Samuel Stokes, Bofian, eu não sei, eu não entendo, desculpa, viu, pela minha analfabetice, tá bom? Enfim, histórias da estrada, um místico cristocêntrico, o sul, Tibete, é o Tibete, lá na região do Tibete, 1919, a Igreja do Ocidente, Diário do Tibete, 1921, De Volta ao Ocidente, O Desejo de Partir, Parábolas de Sundar Singh e a nota explicativa. Eu não vou estar falando do livro inteiro, tá? Eu vou estar aqui... não vou estar falando da introdução e tal. Eu quero fazer um vídeo aí de uns 5, 6 minutos. Já estamos correndo nos 3. Então, para não ficar uma coisa tão desgastante. E para te deixar desejo para você ir lá correr atrás do livro, né? Ele fala aqui a influência do lar. A influência do lar, a gente vê que ele era um menino indiano, né? Então a gente sabe que as influências religiosas de lá, a maior parte é o hinduísmo. Então ele foi influenciado muito pela religião hindu, né? Assim, pela região hindu, que é bem abrangente lá, né? E, enfim, a gente vai ver muito isso. E ele fala de um templo Sikh. Eu até dei uma procurada uns tempos atrás, é meio complicada, porque eu estava numa jornada de estudos e de outras coisas, e acabou que, tipo, eu até vi, assim, mas envolve essa questão, tem muito essa questão do hinduísmo e outras coisas também que ele vai procurar, você vai lendo no livro, tá? Mas, enfim, ele vai falando da sua influência, a sua influência. O pai dele era um cara meio, assim, acomodado para essa parte religiosa, é isso que importa. E aí o que acontece? Ele foi influenciado pela mãe dele. A mãe dele sempre foi uma pessoa que é dessa parte, sabe? E ele desde cedo, desde uma idade muito tenra, ele sempre buscando essa questão religiosa, tal, esse contato religioso e ele acaba então seguindo esse passo, sendo influenciado pela mãe dele, né? Sendo influenciado pela mãe dele
nessa parte religiosa, então ele começa a buscar uma busca para aquela paz interior que ele vem buscando. Você vai ver que durante o livro ele vai buscando essa paz interior de uma maneira muito alguém que realmente está com sede e precisa ser saciado, sabe? E esse menino chamado Sundar, né, que ele queria essa paz interior. Ó, ele fala aqui, eu até abri aqui a página do livro. Ele fala aqui, ó: talvez fosse mais precioso dizer que a atmosfera que envolvia esses 3 membros da família era intensa inquietação religiosa. Uma inquietação que não atingia Sher Singh, que era o pai dele, né? Homem prático e dedicado às coisas práticas da terra, nem aos seus filhos mais velhos, mas que sua mãe sentia haver uma profunda paz reservada para os que atingem a verdadeira absoluta e sofregante, e buscava para os que a atingem a verdade absoluta e sofregantemente buscava essa paz, não se satisfazendo com ensinos sikhs, que eram os ensinos sikhs. Buscava também os brahmanes. Lógico que, como eu falei, lá tem muitas questões ali, mas o que eu penso que é mais comum lá na Índia, se não me falha a memória, é o hindu. Mas no geral vai convergir para algumas coisas assim, nesse sentido. Eu peço perdão por essa parte, tá bom, gente? Mas a gente vai ver que ele vai ter contato sim com o hinduísmo aqui, entendeu? Tem essa religião que eles chamam dos Sikhs, que ele quer ser sadhu, enfim. E depois ele vai tentar na yoga, a gente vai chegar lá, tá? E é interessante que o único lugar que tinha lá, havia uma missão presbiteriana, que era a única que pelo menos presente no local. E ele foi indo, né, buscando essa questão, e ele nunca encontrava, sabe? Mas o mais interessante de tudo é que a lição central, em termos de influência, é o que a mãe dele fez dentro da casa. É uma influência, a influência que a gente exerce. O pai dele tinha uma influência de ser meio largado, mas a mãe dele chegou nele e começou a incentivar aquilo para ele. Então a gente deve fazer o mesmo tendo os nossos filhos, incentivar eles ao Evangelho de Cristo, né? E aqui o Sundar, ele fala a luta com Cristo. Ele começa daí depois ele tem um contato com a missão presbiteriana depois aqui, ó. Ele tem um contato com a missão presbiteriana, tal, só que ele era muito reativo em relação a a questão do evangelho, sabe? Ele era muito reativo à leitura bíblica. Esse jovem, ele chegou a um ponto que, tipo, ele até começou a ler as escrituras ali por conta dele estar na missão. Começou a buscar na missão, junto com os irmãos ali da missão presbiteriana. Só que chegou a um ponto que ele foi muito reativo, porque algumas pessoas disseram que não era para ele ler a Bíblia porque era um livro mágico, que era um livro que iria mudar ele, ia fazer ele diferente, enfim. Tinha umas coisas assim que eles... o que eu tô procurando aqui, tentando... Eu tô fazendo meio de improviso, peço perdão aqui. Eu pensei, falei, eu vou fazer uma live acerca do assunto. Mas aqui ele fala na página aqui, ó, na página 23, ele fala que ele abandonou a yoga. Por quê? Porque ele queria essa paz interior. Então ele começou a buscar em todos os lugares. E não vemos outra coisa diferente, né? Vemos aí um monte de gente procurando por todos os meios. Macumba, a gente fala, né, de uma maneira informal na macumba, mas é o espiritismo, buscando a satisfação pessoal em várias coisas e acaba não encontrando, sabe? A gente só vai encontrar em Jesus, que é o caso que aconteceu com ele e acontece com todas as pessoas de maneira verdadeira, tá? E
E ele vai falando aqui, ó. Que ele... Eu quero achar a parte que ele... Ó. Ele chegou a um ponto aqui, ó, que ele começou a ser um perseguidor, ó. Eu gosto. Ó, na página 25 ele fala: dessa vez sua reação foi violenta, todo o seu ser se revoltava contra os estrangeiros e contra a sua religião. Ou seja, ele começou a ser um perseguidor da missão presbiteriana, porque chegou uma hora que ele falou: não, eu não vou, eu vou voltar para as minhas, né, eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia e tal. E ele voltou pro hinduísmo, vamos assim dizer. E ó, aqui ele diz também: certa tarde, quando ergui a Bíblia e citava um texto, um grito escarníneo, interrompeu, seguido de formidável vaia. Insistiu. Uma pedra subiu sobre a sua cabeça, logo seguida de outras, e o pequeno grupo de cristãos que o acompanhava dispersou-se, desanimado. Ou seja, ele fala que, e desde aquele dia Sundar Singh tornou-se o líder da malta desordeira que tomara o peito a varrer missionários de Rampur. Ele se tornou um perseguidor, né? Um pensa Paulo ali, né? Que era, né, um perseguidor também do evangelho, que depois se converteu, e assim esse jovem também vai vir a se converter, né? E chegou um ponto que ele tinha ganhado a Bíblia, tudo, depois ele se voltou, tal, e ainda rasgou a Bíblia, e enfim, né? E começou a ser um perseguidor. E aqui ele diz: como isso não bastasse, depois ele está fazendo essa perseguição, tudo, não bastasse, agarrou a Bíblia, despedaçou diante do estupefato Sher Singh, embebedou colocou ali, né, um combustível, né, para estar ateando fogo ali na Bíblia. A chama destruiu o livro tão violentamente como as paixões lhe consumiam o ser. O rosto do pai dele, né, tornou-se severo. Não aprovava tanto fanatismo e repreendeu o filho, né? E fora de si, ainda atirou as labaredas que lhe avermelhavam a silhueta esbelta cristã. Mas é interessante, chegou um ponto dele aqui, depois que ele ter feito todo esse radicalismo e tal, ele ainda se encontrava insatisfeito, sabe? E aqui a gente talvez pode ver que a pessoa está no estado, pelo menos quem tenta fazer isso, é uma pessoa em estado de depressão. Chegou um dia, ó, ele fala aqui, ó: era o paradoxismo depois daquilo, passou a viver como se tivesse veneno nas veias. Afinal, na madrugada do terceiro dia, chegou uma resolução desesperada, para ser mais preciso. Na madrugada de 18 de dezembro de 1904. E assim decidi abandonar tudo e acabar com a vida. 3 dias depois de queimar a Bíblia, levantei-me às 3 da manhã, tomei o banho usual e orei: Deus, se é que existe, mostra-me o caminho certo ou me mato. Ele diz, né? O Senhor me mostra o caminho certo ou vou me matar, né? Se não encontrasse paz, poria a cabeça no trilho de ferro quando viesse o comboio das 5 horas e ali morreria. Tinha a impressão de que entraria sossego na outra vida, se não o encontrasse nesta, e ali fiquei orando continuamente sem resposta. Teria mais meia hora de oração na esperança de paz. Olha que interessante, né? E sem resposta. Teria mais meia hora de oração na esperança de paz. Às 4h30 vi algo que nunca imaginava antes. Vi uma grande luz no aposento. Pensei que fosse incêndio, né? Olhei ao redor, mas nada descobri. De repente veio-me a ideia que isso podia ser resposta de Deus. E enquanto orava, continuava olhando para a luz. Vi o vulto do Senhor Jesus Cristo. Era uma aparição gloriosa, plena de amor. Fosse alguma encarnação hindu, eu me teria prostrado diante dele. Mas era o Senhor Jesus Cristo, o qual poucos dias antes eu insultara.
senti que essa visão não podia ser fruto da imaginação. Uma voz me disse em hindustani: até quando me perseguirás? Eu vim para salvar-te. Oravas para conhecer o caminho verdadeiro? Porque não tomas? Veio à minha mente uma ideia então: Jesus Cristo não está morto, mas vive, e este é Ele mesmo. E ali então o jovem Sundar Singh cai aos pés e sente essa paz maravilhosa que não havia encontrado noutro lugar. Essa paz que eu buscava, aquilo que era o próprio céu. Quando me levantei, a visão tinha desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram para sempre comigo, né? Porque ali então daí a gente vai ver nos evangelhos que é a paz que excede todo entendimento, né? Enfim, essa é a paz do nosso Senhor. Saí e fui fazer ao meu pai que me fizera cristão. Fui dizer que o meu pai que me fizera cristão. Outra hora o pai dele viu ele só faltando, como dizer, fazer escola de samba em cima da Bíblia, tacar fogo, enfim. Fazendo um ato rebelde, tacando pedra nos missionários e perseguindo e tal, e fazendo as coisas. E agora não, pai, eu sou crente agora, pai, eu sou crente no sentido de eu me converti, eu me tornei um cristão, eu sigo a Jesus. E daí o pai dele responde: vai deitar e dormir, pois anteontem tu mesmo queimavas a Bíblia, como vens agora dizer que é cristão? Expliquei, é que verifiquei hoje que Jesus Cristo está vivo e resolvi segui-la. E hoje me tornei discípulo dele e passei a servi-lo. E esse é o tópico que a gente estava vendo, né? A luta com Cristo, né? A luta com Cristo. E só que daí vem os problemas depois. Chega um momento que ele daí, agora está em 16 minutos, eu vou até os 20 no máximo. Chega um momento que ele vai ser, um amigo dele se converte, o pai dele leva ele para o tribunal para tentar acusar os missionários. Às vezes o filho do amigo do Sundar, né? Acaba dizendo que não, os missionários não tinham culpa, que foi a decisão dele. E o pai dele acaba trancando ele num sótão, lá num lugar, e dando uma comida para ele, só que essa comida está envenenada, e essa comida acaba ceifando a vida desse jovem, e ele se tornando um mártir, né, do evangelho. Você vê, se converteu tudo, e o propósito do cara era ser um mártir, era morrer ali por ter se convertido e não ter dito que não era só que não era em consequência só da pregação, mas por causa de Cristo, e é por causa de Cristo, né? E assim também o jovem Sundar, ele vai ter um problema de envenenamento, porém ele não vai morrer, vamos assim dizer. Ele vai continuar a sua vida, ele vai passar por um momento bem complicado, mas ele vai seguir em frente. E só que antes disso ele vai ser persuadido a deixar o evangelho. Como parece-me que podemos comparar com Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, quando o diabo aparece lá, o Jesus na verdade está no deserto, e o diabo aparece ali oferecendo diversos pratos, diversas coisas, e assim acontece para ele, tudo para que ele abandonasse, né? E aqui eu aprendi quem era que eles chamam que é aqui que eles chamam de uma palavra que começa com Marajá. Eu não sei, e é uma pessoa rica, né? Ele também fala sobre lama, né? Que é um pessoal já de uma classe já mais acima da gente, sabe? É um pessoal que tem bala na agulha, vamos assim dizer, entendeu? E aqui eu vou correndo para a leitura. Vamos aqui ver aqui, que nem eu falei, eu estou fazendo de meio de improviso. Eu já li o livro, né? E eu estou vendo aqui, vamos ver. Interessante aqui, ó. Sadhu Sundar Singh, o pai dele, do jovem Sundar, acaba deserdando ele pelas escolhas dele, né? Por conta do cristianismo, por conta dessa persistência da familiar dele.
em que ele abandonasse essa questão do evangelho. Então ele acaba sendo expulso da sua casa, né? Ele era de Rampur e ele acaba sendo expulso. E aqui ele fala, um jovem hindu deserdado e sem casta, né? Nós sabemos que lá tem as classes lá, e tem a classe que eles chamam que é o Dalit. O Dalit, se não me engano, é a classe mais paia que tem, a mais pobre, né? Eu esqueci que é o outro nome, né? Deixa eu dar uma consultada aqui no Google, Dalit. Tinha uma outra que era que eles chamam, tinha um outro nome, né? Deixa eu ver aqui. Enfim, ele se tornou nessa classe aí. Enfim, eu sei que tem uma classe, né, que não sei, aqui ele tá falando de outra coisa do Dalit, mas enfim, tem uma classe que é a mais inferior que tem, se não me falha a memória, é o Dalit. Peço perdão, tá bom? Mas tem uma classe bem inferior e tem a classe inferior, né? E aqui ele fala, né, que ele foi deserdado, maldito no seu lar de seus pais e na aldeia em que nascera. Caminhava pela estrada que de Simla se dirige a Sabatu, com a alma inundada de alegria. Você vê que é interessante? Quando ele encontrou a paz, a alegria em Cristo, ela não foi roubada. Ele continuou a alegrar, foi expulso de casa, mas a alegria do Senhor permaneceu nele, sabendo que Deus era o seu sustento, né? E interessante, ele não era um cara que tinha dinheiro para nada. E você vê Deus sustentar esse homem, cara. Então é uma lição de fé, né? É uma lição de fé porque ele percorreu durante vários lugares a pé, sofreu diversas dificuldades, cara. Que, olha, hoje em dia eu acho que, assim, muita gente não encararia essas dificuldades, sabe? A gente vê aí vários pregadores muito folgados, vamos assim dizer, para atravessar a rua, aí tem que ter van, aí tem que ter avião, tem que ter um jato particular para eu me deslocar, senão eu não vou. Ai, se é a estrada lá do interior, ai, eu nem vou. Ai, não sei o que. Sabe? É uma geração de gente folgada, vamos assim dizer. Esse é meu comentário. É uma geração de cara folgado, gente que não quer saber mesmo. É gente que só quer o dinheiro da igreja. Pior quem paga um miserável que nem esse, sabe? Um dos exemplos de modelo para a gente entender da pregação. Eu não estou dizendo se a pessoa tem condição de se deslocar de avião, vai de avião, filho. Mas a gente tem que aprender com esse jovem, ou realmente que a necessidade do ID, né, de pregar, é maior do que ficar nos mimimi, entendeu? A gente vê esse tipo de coisa, sabe? E a gente vê, aqui ele fala, ele andava descalço, né, com os pés descalços. E interessante, ele andava descalço, era trecho de a pé, viajava de a pé, era oração. A gente pega o exemplo do cara. Eu fiquei pensando aqui várias vezes sobre esse livro, sabe? Fiquei assim, foi um livro que eu estava lendo em conjunto com o Forjando Vencedores, né? E tinha acho que mais um também, que agora eu estava lendo o Diário da Frida Virgling também, que eu já estava já há um tempo lendo, sabe, aquela leitura que vai enrolando, ainda mais porque eu tinha lido o Diário de Gunnar Virgling, daí ficou aquela leitura meio parecida um do outro, assim, sabe, e daí, puxa, cara, ficou um livro inicialmente muito amarrado, e lá pra lá na metade do livro, assim, tinha algumas coisas que foi mudando, sabe, daí... Aí foi indo, sabe? Mas a leitura meio que quando começa assim é meio complicado. Só que a mais interessante é que às vezes você não lembra de cabeça as coisas. Daí você vai lendo, e você já leu, entendeu? Então às vezes é bom também dar mesmo assim insistir.
Eu quero estar pegando aqui uma parte que ele fala. Ó, além das viagens dele e tal, eu quero pegar a parte que ele pega que ele é preso, que eu falei que dava para comparar com Jeremias. E deixa eu ver aqui. Ó, ele vai pegar aqui no capítulo, no tópico 8, tá? Lá ele diz, ele fala aqui, né, da sua viagem, né, que ele foi pregando. E aqui ele diz que ele continuou de cabana em cabana, de aldeia em aldeia, até atingir a cidade de Taxinagang, onde o ritmo que se fazia monótono de pregação e expulsão foi quebrado. O lama local recebeu-o com amizade, que era tipo meio que um cara, um príncipe, alguma coisa assim, sabe? Era alguém que tinha um cargo de importância lá e era muito rico. E recebeu com amizade. Eu tenho mania de esquecer as coisas, gente. Por isso que eu anoto tudo nos livros, às vezes, o significado, porque eu tenho mania de esquecer as coisas. Eu peço perdão. Ele diz, reuniu o povo para ouvi-lo, agasalhou-lhe dos rigores de tempo e deu-lhe carta de recomendação para um amigo de outra cidade. Foi na cidade de Hazar que o jovem pregador travou melhor conhecimento com a natureza perversa dos tibetanos e com o poder de Cristo. Nós sabemos que no Tibete a religião lá predominante é o budismo, porque a religião que, pelo menos que eu vi, que mais predomina é o budismo, né? Eu posso estar enganado, você pode me corrigir aí daí depois, tá bom? Estou aberto a melhorias. Foi na cidade de Hazar. Daí ele fala que ele travou, né? Pregador travou melhor conhecimento com a natureza perversa dos tibetanos e com o poder de Cristo. Ao começar a pregação, alguém na multidão gritou que o santo homem queria mudar a religião deles e que não passava de disfarce a roupa que vestia. O resmungo e os empurrões se avolumaram e cobriram-lhe a voz. Afinal, aos encontrões, empurraram-no para a casa do lama, interrogando o esposo a que vinha. Quando tentou recomeçar a prédica, o lama, com um gesto feroz, pronunciou a sentença condenatória à multidão, e a multidão arrastou-lhe para o local da execução. No caminho, entre ameaças e insultos, um budista mais exaltado deu-lhe uma cacetada que apanhou o braço, inutilizando-o temporariamente. Aí, ó, Mateus capítulo... Gente, acho que eu citei agora que eu tô lembrando. Aquela hora que eu falei do Mateus capítulo 5, acho que era capítulo 4. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para fazer a minha autocorreção aqui já. Porque eu tenho mania de confundir as coisas. Que Mateus capítulo 5 fala, acho que é das bem-aventuranças. Mateus capítulo 4 era sobre o diabo, quando Jesus foi levado ao deserto lá. Peço perdão, tá? Já tô me corrigindo aqui, tá bom? Mateus capítulo 5, quando ele fala aqui da cacetada, eu quero fazer aqui um comentário. Bem-aventurado, Mateus 5,10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Então, assim, ó, o jovem, ele sofreu perseguição e está apanhando por causa do evangelho. Aqui diz, detiveram-ne junto a um poço seco, né? Assim também, né, de uma forma, Jeremias também foi lançado num local muito terrível, né, que nem esse rapaz vai ser lançado. Detiveram-ne junto a um poço seco que abria para o céu a boca ameaçadora e fúnebre. Um cheiro nauseante exalava do seu interior, cheiro de carne podre. Despiram o Sadu e atiraram-no para o interior, que era o jovem Sundar, né? Para o interior da lôbrega, que eu não sabia o que era aqui, né? Que era algo medonho ou escuro, né? É uns termos técnicos que a gente não entende, ainda mais eu que não terminei o ensino médio na escola, fui muito complicado, graças a Deus eu terminei e estou me formando em tecnologia da informação, mas é bem complicado, a gente ainda acaba não entendendo, mas a gente vai pesquisando. Da lôbrega, né, escura escavação, coisa macia e repugnante, firmou-se com dificuldade na parede úmida, aos escorregões, um objeto liso e redondo, pontas duras, mau cheiro suficiente para matar um homem.
ossos de homens há muito sepultados ali, e corpos putrefados dos mais recentes. Ou seja, o objetivo deles era jogar ele ali, que ele morresse ali, né? Como tá muito provável, outras pessoas foram jogadas ali para morrer mesmo, por esquecimento. A diferença é que não, Deus ele não iria permitir nesse caso na vida dele. No alto, no círculo onde as faces ferozes dos inimigos se inclinavam, desapareceu. A boca do poço foi cuidadosamente trancada e o jovem Sundar, sozinho no vale da sombra da morte, mergulhou em oração. Não era fácil compreender aquele tormento, pois então não estava ali ele ao serviço de Cristo, e porque ninguém o ouvia e todos lhe davam em resposta ao desprezo e ódio. Haveria engano na sua decisão de pregar no Tibete. Por que Cristo não se manifestava convertendo almas? As horas perderam-se a realidade para o moço cuja alma se debatia entre o gozo de sofrer por Cristo e a dúvida. O tempo transformou-se numa planície gelada e sem fim. Daí eu fiz um comentário no livro, né? O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, né? Não sabia que 3 dias se tinham passado. Inerte, sentado entre os ossos, os cadáveres aguardava a morte. Quando a boca do poço se abriu, um vulto irreconhecível surgiu, negro contra o céu da noite. A voz ampliada era como o trovão. Ordenava-lhe que agarrasse a corda, e pouco depois, tateando fracamente, encontrou-a. Tinha um nó na extremidade. Firmou-se ali o pé e segurou como pôde. Sentiu que era erguido. Seu corpo oscilou pesadamente de uma parede à outra, até que atingiu a superfície. Fortes mãos o agarraram e colocaram em terra. O ar fresco invadiu-lhe os pulmões como a água de represa invade o vale. Tossindo, atordoado, ouviu com